Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertech está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertech, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Good morning. My name is Philip Shaw. I represent Shorewave Technology. We're going to introduce you this morning to... Bom dia. Meu nome é Philip Shaw. Eu vou apresentar para vocês algumas técnicas para detectar A transmissão está com eco. Nós estamos conseguindo ouvir com clareza. A transmissão está com eco. Eu não estou conseguindo ouvir a palestra do Sr. Shaw. Alô, confirmando a transmissão dele está com eco, nós não conseguimos ouvir para poder traduzir. Elas passam por algum estresse ou ficam estáveis. Precisamos, na verdade, ver o que está acontecendo dentro da represa em tempo real. O mais importante é poder detectar a penetração de líquido dentro da... The whole dam can collapse catastrophically in a very, very short period of time. Current monitoring techniques incorporate a variety of sensing systems. They particularly are valuable in determining if there's any long-term movement within the structure. Piezoelectric sensors can determine liquid presence, where the actual sensor is placed. Radar and satellite monitoring systems. Os sistemas de radar, de monitoramento por satélite e outros também de vibração podem participar da determinação se a represa está em algum estágio de interferência dessas que falamos agora. Só podemos dizer exatamente o que está acontecendo
ela não pode dar uma avaliação da maneira necessária, porque é preciso ser possível ver dentro da estrutura para determinar quais estresses estão ocorrendo e aonde está havendo penetração de líquido. A tecnologia atual não pode fazer isso, ela pode reagir ao que está acontecendo, porém não pode dar uma indicação do que vai acontecer no futuro imediato. Então, o que precisamos é da capacidade de enxergar dentro de uma estrutura. É meio como um ser humano indo ao hospital dizer que está com uma dor em algum lugar, mas não podemos fazer um raio-x do paciente para poder descobrir o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. A mesma tecnologia já existe para represas de rejeitos. Precisamos ter uma precisão do que está acontecendo dentro da represa em tempo real. Então, essa linha vertical e vermelha, que são a atividade sísmica na represa aqui, representam eventos microsísmicos, até 50 milhões de vezes menor do que a tecnologia atual é capaz de detectar. Então, os sistemas de vibração, os sistemas de monitoramento agora, esses aqui são 50 milhões de vezes insensíveis, ou seja, é necessário ter uma sensibilidade 50 milhões de vezes maior para poder perceber qualquer energia acústica que está sendo liberada dentro da estrutura que possa levar a alguma tensão de falha. Essas falhas começam a surgir, esses sinais começam a surgir muitas semanas antes de que haja uma falha mecânica, de até 18 semanas de antecedência antes de uma falha sísmica de fato. O azul na imagem representa o líquido, são líquidos que estão entrando por pressão dentro dos rejeitos da represa. A ideia aqui é que você pode ver a penetração de líquidos nos rejeitos, precisam ser drenados ou requeram outras precauções para que se evite o efeito da liquefação, para que um evento que levaria ao risco total da represa. É esse assunto que queremos abordar, essa capacidade de poder enxergar dentro da estrutura, no nível das partículas, para poder enxergar se eles estão sendo saturados por líquido e também se sofreram algum tipo de tensão. Os pontos em vermelho espalhados no entorno da imagem são pontos normais porque vão ocorrer sempre. Onde se tem atividade humana, também temos atividades de sísmicos, mas eles não se aglomeram, eles só se aglomeram aqui, que são uma indicação dessas linhas vermelhas verticais, quando você tem uma falha se desenvolvendo dentro da estrutura. Então, trata-se de um sistema bastante visual que permite você observar os dados cotidianamente e fazer uma confirmação visual da presença de um desdobramento de algum problema. Uma análise desses dados permite que possamos entender a gravidade do problema, como ele está se acelerando e que ele vai se tornar um problema prático, colocando a integridade da estrutura em risco. Observando a tela cotidianamente, você tem uma indicação visual se você vai precisar fazer algum trabalho, tomar alguma providência. Esse sistema é portátil, projetado para instalação semi-permanente, pode ser expandido para cobrir instalações de qualquer tamanho, de lagoa e a CPU pode ser monitorada a partir de qualquer ponto no mundo. Essa tecnologia é capaz de enxergar esses eventos microsísmicos ocorrendo até quase 1 quilômetro de distância desses sensores. Uma CPU pode acompanhar 4 sensores desses. Tem a observação longitudinal, vertical e transversal. Podemos calcular, então, a localização de cada um desses eventos microsísmicos em tempo real. A técnica é justamente enxergar todo o barulho que é feito pelos seres humanos e os eventos que são sísmicos, de natureza sísmica e não
causadas pela movimentação de seres humanos. O sistema, então, consegue enxergar os eventos mínimos, embora haja uma quantidade imensa de eventos causados pelos seres humanos ao mesmo tempo. Isso significa que você consegue ouvir até um alfinete caindo no chão, embora esteja ocorrendo vários outros eventos ao mesmo tempo. Isso permite que você consiga detectar eventos muito pequenos, mesmo na presença de eventos de grande porte. O sistema é capaz de detectar eventos muito pequenos. Acima, temos a gravação de uma represa, de fato. Embaixo, temos uma liberação acústica, da energia acústica microsísmica. Então, isso aqui é 1/1000 de um pixel. Então, isso dá uma ideia da faixa dinâmica da sensibilidade dessa detecção. Podemos detectar, então, esses eventos minúsculos na presença de todo aquele barulho. São barulhos ambientais, barulhos de mineração, de atividade de mineração, barulhos de escavação, terremotos, etc. E isso é que é o elemento fundamental dessa tecnologia, a capacidade de detectar esses eventos minúsculos. Os maiores sistemas de sensoriamento exigem que sejam feitos furos de uma maneira muito profunda na estrutura, distante do barulho da superfície. O custo de fazer uma perfuração de furos é muito caro e envolvem questões de pressão, e esse sistema só precisa de uma perfuração bastante rasa na superfície. Estamos falando aí de 1 metro ou menos, e o sensor fica montado numa haste, de forma que ele fica com bastante solidez, montado com bastante solidez em relação ao restante da estrutura, e eles são cabeados, não são wireless. A CPU é assim, mas os sensores não, são cabeados. E a estrutura que segura o sensor, ela pode ser abastecida por energia solar, colocada em cima da superfície de rejeitos, antes da inclinação. Em geral, é montado na superfície da represa, e de forma que você não cause nenhum empecilho às operações de acesso. O sistema pode ser montado em menos de 1 dia, dependendo de como você vai passar o cabeamento. E daqui para a CPU, você tem comunicação wireless em qualquer ponto do mundo. Lá você recebe, então, a amostra visual dessa atividade sísmica que está sendo detectada no campo. Em resumo, então, o sistema pode detectar até 1 quilômetro em qualquer direção, 1 quilômetro de profundidade, 1 quilômetro de espalhamento horizontal. Esse sistema não é afetado por trânsito nem a presença de animais. Se houver qualquer operação de desmonte nas proximidades, elas serão ignoradas, ou você pode fazer o monitoramento dos efeitos desse desmonte. Mas, em geral, basta ignorar, porque o que estamos buscando seriam as atividades microsísmicas que estão ocorrendo antes de um deslocamento físico real da represa. Da área de depósito de rejeito. E a penetração de líquido, isso é que precisa ser detectado pelo monitoramento. Qualquer liberação de energia acústica é o que buscamos. Essa tecnologia, então, já está comprovada, já foi usada no mundo inteiro. Fazemos monitoramento de minas, de monitoramento de telhados e também de represas, claro. Temos a mesma tecnologia usando em aplicações de segurança. Fizemos a testagem com uma das empresas, um dos grupos de segurança dos Estados Unidos, e eles alegaram que realmente a nossa tecnologia é líder no mundo inteiro. Isso é uma citação feita a partir desse escritório RRTO,
nos Estados Unidos. Essa declaração foi dada ainda em 2011, dezembro de 2011. Ou seja, é uma tecnologia que já está mais do que comprovada, pronta para ser aplicada em qualquer situação. Vocês não precisam acreditar em mim. Esse sistema está sendo usado na Vale, nas instalações da Vale do Brasil, junto com a Samarco. Posicionamos o sistema na represa de Germano e foi produzido um artigo entre nós e engenheiros da Samarco, que é bastante valioso, está disponível para vocês. Quem quiser o artigo, manda um e-mail para o Philip, nesse endereço de e-mail que vocês podem ver aqui. Será um prazer para nós enviarmos para vocês as informações mais recentes sobre esse sistema de monitoramento. Com isso, agradeço pela atenção. Encerro a minha apresentação, mas estou disposto a acolher qualquer pergunta, qualquer observação, qualquer comentário que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Could I just check with the organizers that you can still hear me clearly? Eu queria saber com os organizadores se vocês ainda estão me ouvindo com clareza. Thank you. Okay, thank you very much. What I will do, I will just... O que eu vou fazer então é o seguinte, eu vou dar para vocês uma certa noção desse artigo que eu mencionei agora, para que vocês possam ter uma ideia do que estamos fazendo nesse sentido. So the view inside is a co-authored paper. Isso é uma imagem do artigo que eu escrevi junto com aqueles outros engenheiros que eu mencionei. São alguns engenheiros que estavam trabalhando na Samarco na época que fizemos o artigo. Instalamos o sistema na represa de Germano, com o objetivo de descobrir se estávamos podendo detectar atividades microsísmicas antes da ocorrência de um evento naquela represa. Queríamos ver também se havia algum sinal de penetração de líquido nos rejeitos, que é um elemento muito importante para evitarmos a liquefação e a subsequente falha. O sistema foi instalado no topo da represa. Primeiro fizemos experiência com sensores a 1 pé de profundidade, depois a 1 metro. Os que estavam mais acima tinham um alcance de monitoramento maior. O sistema foi instalado durante 3 meses e durante esse período nós detectamos em tempo real atividade microsísmica. Isso é um registro de dezembro até fevereiro. Estava sendo feita muita engenharia na represa de Germano quando fizemos isso, então o sistema nem sempre estava acionado o tempo todo. Detectamos eventos microsísmicos até 1 quilômetro de distância com facilidade e pudemos determinar se havia penetração de líquidos nos rejeitos e também o aumento de tensão de penetração. Esse líquido acabou sendo drenado para evitar qualquer ocorrência. O desfecho do evento foi um êxito total. Nós conseguimos determinar a penetração de líquido e também o aumento da tensão dentro da parede de contenção. Isso foi um monitoramento feito em tempo real. Os sensores enviavam dados no mesmo dia em que ele foi, no dia em que ele é instalado, ou seja, a aplicação é muito rápida. Esse artigo está disponível
mandem uma mensagem pelo endereço que eu mostrei para vocês aqui, que eu envio o artigo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. O professor pede à organização que se manifeste com relação a perguntas. I think if we give it till Acho que se a gente esperar até 8h50, se houver perguntas, sim. Se não, podemos encerrar a apresentação. yes. O Mr. Shaw informa que há 2 perguntas chegando. Como é que são as 2 perguntas, por favor? Hi, Jose. What were the 2 questions? Sorry. Quais são as 2 perguntas, por favor? Ele está conversando com uma pessoa num outro aparelho, está recebendo a transmissão das perguntas por esse aparelho. Right. Então, eu espero que vocês ainda estejam me ouvindo. Chegaram 2 perguntas aqui, vieram por telefone, por alguma razão, não sei, mas uma das perguntas é a seguinte: como é que a gente diferencia entre terremotos e a atividade microsísmica que está acontecendo dentro da represa? A resposta é bastante direta. Nós conhecemos a assinatura da energia, da liberação de energia acústica, partículas, e conhecemos a assinatura exatamente da penetração de líquidos. Então, conhecemos essa assinatura exata, né? Quando entra líquido sob pressão dentro dos rejeitos. Então, a gente observa as assinaturas de cada um dos eventos e conseguimos fazer a diferenciação. E também localizamos a fonte de um evento. Então, se for um terremoto, ele vai acontecer fora da área imediata da represa. A fonte do terremoto vem muito mais profunda, é muito distante da represa. E, com isso, já podemos fazer a diferenciação, além da diferenciação feita pela assinatura, as características da energia que está sendo liberada, que são totalmente diferentes. Nós não temos a unidade instalada numa represa no Brasil, estamos instalados em outros países do mundo todo, por exemplo, Indonésia, Austrália. São apenas 2 exemplos para mencionar. Neste exato momento, não temos nenhum sistema instalado numa represa de rejeitos no Brasil. Daqui a alguns meses, 2 meses ou 3, estaremos instalando o sistema em breve. Alguma outra pergunta?
No Brasil, nós não temos nenhum sistema instalado por causa dos aspectos práticos que precisam ser operacionados no Brasil. Nós devemos voltar a alguma represa no Brasil em 2 meses, mais ou menos, é a nossa esperança. Thank you all very much. I appreciate your time this morning. Yes, I can hear you. I can't see. Yes, I've just answered that one. Yes. Yeah, so a bit like the question on the earthquake, how do we differentiate between an earthquake? Traffic. É bem parecida com a pergunta sobre a diferenciação entre terremoto. O trânsito envia essas ondas chamadas Rayleigh waves, né? Que são diferenças. Essas ondas são a fonte principal de sinais vindo da superfície. A penetração de líquido nos rejeitos é uma mistura de diferentes ondas e que permitem a detecção fácil. Agora, a assinatura de trânsito é realmente exclusiva, que podemos perceber com clareza e simplesmente as ignoramos. Por isso que o tráfego não nos aceita. Nós fizemos um exercício nos Estados Unidos e em Israel também. Nós passamos um veículo, fizemos circular um veículo sobre a superfície da represa e os sensores foram preparados para ignorar esse tipo de assinatura de sinais e eles simplesmente ignoraram a atividade, ou seja, é possível detectar com precisão a atividade. E então, repetindo, fazemos por captação dos sinais e as características desses sinais. É isso. Muito obrigado. Thank you. So I just leave the meeting, yes? Então, eu gostaria de agradecer a todos por me escutarem. Espero que vocês tenham se interessado pelo assunto. A tecnologia é nova. Não é uma tecnologia que vocês já tenham visto antes por aí. O que vocês já viram antes são os sistemas de monitoramento de vibração padrões, que é capazes de detectar, por exemplo, trânsito e também atividades de terremoto ou outras atividades ambientais para saber se essa atividade sísmica danificou a sua estrutura. Essa tecnologia usa sensores muito mais apurados, capazes de perceber tensões que se acumulam e possam afetar a integridade da estrutura da sua represa. Eu falei sobre a área represada, uma lagoa nas proximidades, por exemplo, são materiais sólidos. Você precisa saber se há penetração de água no material subjacente. Por isso que falamos da lagoa de represa, estamos falando de lagoa de sólidos, né? E a penetração de líquidos nos rejeitos. Isso aí, esse monitoramento faz 2 coisas. Ele monitora a penetração de líquido e também monitora o acúmulo de tensões dentro da parede da represa. E se houver alguma penetração de líquido que possa afetar a integridade da estrutura. Essa atividade é capaz de fazer a detecção desse movimento com uma antecedência muito grande antes de uma falha de fato. Mais do que dias, simplesmente são semanas antes de um incidente. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom proveito para vocês até o fim do dia.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.